aqui está, irmãos. Capítulo 19 da nossa confissão sobre a lei de Deus. Uma breve introdução com algumas perguntas que levam você a pensar sobre isso, né? Quando você pensa em lei, o que você sabe sobre a lei? Qual é a relação entre o cristão e a lei? Você sabe responder isso? Se alguém te perguntar, qual a relação entre o cristão e a lei? Temos que obedecer à lei? Estamos num período da graça? Estamos num pacto da graça? E isso me obriga a obedecer à lei ou não? Quais são as divisões da lei? Tem divisões a lei? Somos salvos pela lei? O que é a lei moral? E é vinculante para todas as pessoas essa lei moral? Perguntas. O que são os 10 mandamentos? Minha esposa fala para mim, nossa, quando eu descobri que os 10 mandamentos são tão importantes, eu fiquei abismada, porque nunca me ensinaram sobre os 10 mandamentos. Tem igreja que nem toca no assunto dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos eram conhecidos antes do Sinai? Ou eles só foram instituídos realmente nas tábuas? O que você acha? Qual é a relação entre o crente e os 10 mandamentos? Qual é a doutrina da lei e do evangelho? Então são perguntas que são lançadas para nós para pensarmos sobre o assunto. Tá? E a proposta desse estudo é responder cada uma dessas perguntas. É entender qual é a nossa relação com a lei. O que a palavra nos prescreve quanto a isso, tá? Como cristãos. Antes eu vou passar alguns conceitos. Antes de entrar no parágrafo em si, eu vou passar alguns conceitos e o porquê é importante estudarmos isso. O primeiro ponto que traz a importância de estudarmos a lei de Deus é para fugirmos disso, que se chama antinomismo. Tá? O antinomianismo, que se trata da mesma doutrina, é um termo cunhado por Martinho Lutero, do grego, né, anti contra, nomos, de lei. Então, antinomos, anti-lei. Então, quando você pensar em antinomismo, você vai pensar em algo que é contra a lei, anti-lei. Então, já é sugestivo, né? O próprio nome. Esse termo designa a corrente teológica que prega que a graça anula toda obrigação da lei. Logo, o antinomismo defende a total liberdade da lei, ensinando que o cristão está livre de qualquer obrigação moral referente a ela, pois compreendem que é completamente excluída pela graça. Conhece gente assim? Quantos antinomianos você conhece? Tem muitos, viu? Nos dias atuais. Ao escrever contra os mestres dessa corrente de pensamento, Judas, apóstolo, nos versos 4 a 19, descreve-os como homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus. Olham para a graça como uma possibilidade de pecar sendo perdoado. Algo que acontece, mas não pode se tornar uma libertinagem. Tá? O que é uma libertinagem? É você abertamente, deliberadamente, pecar. Habitualmente. Você se torna então um libertino. Judas 4. Verso 4 de Judas. Também que eles não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Verso 8. Judas escreveu justamente para essas pessoas que descartam a validade da lei, a importância da lei para a vida do cristão. E ainda continua. E que
abre aspas, são estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Então são ímpios. Judas diz que esses são ímpios. Verso 19 de Judas. Pedro, por sua vez, os condena por seguirem as suas práticas, olha lá, libertinas. 2 Pedro, capítulo 2, verso 2. Pois eles andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Verso 10, 2 Pedro, capítulo 2. Então está aí, irmãos. O antinomismo ou antinomianismo é justamente as pessoas que anulam qualquer obrigação da lei com a desculpa, com o argumento delas serem excluídas pela graça. Então será que é importante eu entender o porquê que eu devo me sujeitar à lei de Deus? É importante para que você não se enquadre nisso, meu filho. Mas também existe o legalismo, que é você fazer uso da lei para fins próprios. E o legalismo e o antinomismo, eles andam, de certa forma, de mãos dadas. Tendo sido dito que todo pecador não regenerado tem o coração de um fariseu, você acredita nisso? Isso é verdade. E é igualmente verdade que todo pecador não regenerado tem o coração de um antinomiano. Ao mesmo tempo, isso é muito engraçado, porque eu conheço muitas pessoas que não creem em Jesus Cristo. Mas se você perguntar, você acha que você vai para o céu? Eu falo, sim, eu sou uma pessoa boa. Então ela tem um coração de fariseu, que pelas obras dela, ela pode ser salva. Ao mesmo tempo, no mesmo coração, ela não tem obrigação nenhuma para com a lei de Deus. Ela é um antinomiano. E um fariseu ao mesmo tempo. Essa foi a característica expressamente atribuída à mente carnal. Ela é inimizade contra Deus. E a prova disso é que ela não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Romanos 8:7. Isso é característico de uma mente que não se sujeita à lei de Deus. É uma mente que tem uma inimizade contra Deus, é amiga do mundo. Deveríamos nos surpreender, então, se encontramos os principais subjacentes do farisaísmo e do antinomismo unidos na mesma mente. Não deveríamos nos surpreender. Certamente não, já responde aqui. Não existe uma oposição mais real entre os seus princípios, aparentemente opostos, do que entre inimizade e orgulho. O fariseu imprime orgulho. O antinomismo imprime o quê? Inimizade. Contra, anti. Um servo preguiçoso odiava muito seu mestre e seu serviço. E ainda assim, ele era orgulhoso e presunçoso o suficiente para exigir seus salários. E o ímpio é assim, irmão. Ele quer as benéficas de Deus? Quer. Mas agora, a hora que se apresenta a lei de Deus, as exigências de Deus, o que ele faz? Não quero isso não para minha vida. Não quero. Tá? Farisaísmo, então, e antinomismo se unem como Herodes e Pilatos contra a verdade, contra Cristo. Tá? Então, conhecer a lei de Deus, esse capítulo é tão importante para nos tirar de nós, com a graça de Deus, todo esse sentimento de legalismo ou de antinomismo. Eu não quero ser um antinomiano. Você quer? Não. Eu quero viver para a glória de Deus. Tá? Múltiplos usos da lei na teologia. Então a teologia ela tem alguns usos para a lei. Quando a teologia, o estudo de Deus, olha para a lei, ela vai ter algumas divisões e vai ter algumas aplicações diferentes, tá? Então, a grosso modo, o uso triplo da lei é distinguida pelos escolásticos. Eu recomendo, tá? Que nós aqui, os membros dessa igreja, estude os escolásticos, tá? Essa é a raiz
do verdadeiro calvinismo, tá? O pensamento escolástico, que é um pensamento tomista, é a base para o mais sincero, o mais puro calvinismo, tá? Porque hoje o calvinismo ele ganhou diversas ramificações, tá? Então você precisa olhar lá para a origem, tá bom? Então, os escolásticos protestantes, eles distinguiram a lei de Deus. E também os luteranos, como os reformadores, possuindo três formas. O primeiro uso da lei. Para esses, os reformadores, a lei é utilizada para cunhos políticos ou civis, tá? Segundo a qual a lei serve à comunidade ou corpo político como uma força para contenção do pecado. O primeiro uso está completamente à parte de qualquer relação com o trabalho de salvação e funciona tanto quanto revelação geral em trazer algum conhecimento da vontade de Deus para toda a humanidade. Quando você olha para as leis dos homens, Constituição Federal, Laura, cadê a Laura? Você consegue, através daquilo, ter algum insight sobre Deus? Algum caráter de moral de Deus impresso na Constituição? Em alguma linha? Em algum... Você tem. Porque matar é proibido, não é? Perante a lei dos homens. Então, amados, a lei ela pode também servir para usos políticos e civis. E isso vai ser encarado como uma revelação geral. Por quê? Porque vai ser feito através dos próprios homens. Tá? O uso eletivo ou pedagógico. Então a lei também pode ser usada, uma segunda forma, como uso eletivo ou pedagógico. E aqui é quando as coisas começam a fazer mais sentido para nós. Por quê? Ou seja, o uso da lei para o confronto e refutação do pecado e com o propósito de apontar o caminho para Cristo. Aqui entra a gente, os crentes. Então a lei é importante para confrontar cada um de nós, porque quando você estava lá assistindo lá, Israel, os 10 mandamentos, né? Você foi até o terceiro, por enquanto, né? O que você sentiu? Você sentiu isso aqui, ó? E o seu pecado foi refutado? Foi. Então a lei teve a sua eficácia. Mas o importante, te apontou o caminho para cá? Então nós temos então o uso da lei eletivo, porque isso funciona apenas com os eleitos, tá? Com aqueles que contêm o Espírito Santo, e também pedagógico, porque nos ensina. Nos ensina, tá? Terceiro ponto, a lei pode ser usada. O terceiro uso da lei refere-se aos crentes em Cristo. Dentro da vida regenerada, a lei não funciona mais para condenar. Não para condenar. Mas age como uma norma de conduta, livremente aceita por aqueles a quem a graça de Deus opera o bem. Este uso normativo é também didático, na medida em que a lei agora ensina, sem condenação, o caminho da justiça. Então, em outras palavras, será aqui um uso para a santificação. A lei servirá para santificar o seu povo. Um uso normativo para nós. Se assemelha bastante com o segundo ponto. Tá? Então, olha aí os múltiplos usos da lei na teologia. Aqui as coisas começam a ser colocadas em cada ponto, em cada lugar, né, no que tange a lei. O termo lei nas escrituras, aí aqui é importante, você precisa tomar cuidado na sua exegese bíblica, tá? Entretanto, ela é usada de diferentes formas nas escrituras, esse termo, lei, tá bom? Ela não tem apenas um significado, tá? Ao ler as escrituras. Amplamente, por toda a palavra de Deus, Salmo 1, 2, 19, 7 a 8, ora por todos os livros do Antigo Testamento, ora somente pelos livros mosaicos, ou o Pentateuco como distinto dos Salmos e dos Profetas. Então, em certos momentos, iremos ler lei na palavra de Deus,
se referindo apenas aos livros mosaicos, ou apenas o Pentateuco. Por exemplo, a mulher samaritana. Ela falou o que ouviu da lei, correto? O que ela estava se referindo? O que o povo samaritano tinha em mãos? Pentateuco. Então, aquele termo lei que ela utiliza em João capítulo 4, se refere ao quê? Apenas os 5 primeiros livros da Bíblia. Tá? Ou também pode ser distinguido, usado o termo lei, estritamente pela dispensação mosaica em oposição à dispensação neotestamentária. E quem vai fazer isso, utilizar o termo lei, para falar de uma dispensação, o que é uma dispensação? É uma administração. Deus administrou o Antigo Testamento com o quê? Com a lei. Principalmente com a Torá. Então o autor de Hebreus ele vai fazer esse jogo. Ele vai fazer comparativos da lei, ou seja, a administração do Antigo Testamento, para com a época neotestamentária, que é a época em Cristo Jesus, quando Cristo veio, a graça, tá? Hebreus 7:12, vocês já viram aí nas exposições, né? Constantemente isso. Ou pelo pacto de obras, então lei pode estar para pacto de obras exclusivamente. E você vai encontrar momentos, Romanos 6,14, tá? Em contradistinção do pacto da graça. Romanos 6,14. Ele utiliza o termo lei para falar do pacto de obras, tá? Então você está lendo lá a palavra, a sua Bíblia em casa, veio o termo lei, atenta para o contexto, tá? Porque o contexto vai te direcionar para o que está querendo passar o termo, tá? Ou pela norma das coisas a serem feitas e evitadas, as quais Deus prescreveu para criaturas racionais sobre a sanção de recompensas e punições. Ela deve ser examinada particularmente neste sentido. Porém, devemos nos atentar com as distinções da lei em seus diferentes aspectos, tá bom? Aí aqui eu começo a distinguir ainda mais, dentro de 3 categorias que eu vou passar para os irmãos, isso aqui é muito importante você saber, tá? A lei, ela pode ser classificada como lei natural. O que é isso? Vamos ver. A lei natural pode ser vista de modo geral e de modo restrito. Modo geral e de modo restrito. O modo geral é aquele relacionado às leis naturais, como as leis da física, ou as leis dos processos da vida vegetal e animal. Isso é o modo geral. Por exemplo, se você se jogar de um prédio, existe uma lei natural chamada gravidade, que vai te fazer esborrachar lá embaixo, tá? E Jesus foi tentado com isso, né? Se joga aí. Tem a lei natural. Quem instituiu essa lei natural? O próprio Deus, tá? Esse é de um modo, de uma perspectiva geral, tá? O modo como uma planta nasce, por exemplo, segue uma lei natural, tá? Segue uma ordem natural. Quanto ao restrito, quando eu falo de lei natural no âmbito restrito, dizemos ser a lei moral de Deus. Aquele resumo chamado de 10 mandamentos. Então, quando eu pensar em lei natural, você vai pensar de um modo restrito também, que se diz, que se refere aos 10 mandamentos, tá? Especificamente. Me refiro neste ensaio apenas ao modo restrito, tá bom? O homem, ao ser moral, e já possui a lei moral gravada em seu coração. Isso faz parte da semelhança de Deus. Essa lei moral foi inscrita no coração de Adão e, por conseguinte, em toda a raça humana. Esta denominação, lei natural, não se dá por causa da natureza, mas porque a lei está fundamentada na natureza justa e santa de Deus. Em outras palavras, a lei natural é justa e santa antes de ser decretada, pois é intrínseca a ele. Aí o homem, segundo o relato de Gênesis, foi feito à imagem e semelhança de Deus. O que isso significa? Que ele nos deu capacidades intrínsecas para poder se relacionar com ele.
E Deus é um agente moral? Deus é alguém moral? Sim. Então, se ele fez um homem para se relacionar com ele, o que ele precisava imprimir no coração desse homem? Moralidade. O que nos difere de um cachorro? Justamente o senso moral. Tem provas bíblicas para isso? Tem, Romanos capítulo 2, eu não sei se eu coloquei aqui, não, acho que só depois no parágrafo, tá? Romanos capítulo 2, onde o apóstolo Paulo vai dizer que os gentios, sem ter a lei, eles a obedecem, se tornando lei para si mesmos. Os gentios. Ou seja, nós já temos os 10 mandamentos impressos no nosso coração? Não? Sim. Antes mesmo dele ser decretado externamente, fisicamente, nas tábuas da lei. Todo ser humano ele já tem os 10 mandamentos já. Por isso que o Nicodemos, ele evangelizava, acho que no Pernambuco. Já viu essa história, Gessé? Ele batia na porta lá, ele vinha falar a primeira coisa, os 10 mandamentos. Depois ele falava de Jesus. Perguntava, você acha que você é uma pessoa boa? Aí a pessoa falava, não, eu acho que sim, tal, cuido dos meus filhos, minha vida toda certinha aqui, né? Ele falava, pois bem, existem os 10 mandamentos. Essa é a ferramenta. Porque Deus imprimiu isso em todo ser humano, no pior ser humano. Está os 10 mandamentos nele. Então, se ele está quebrando, como que está a sua consciência? E certamente está, né? Sua consciência está ferida. Não tem paz para com Deus. E é com base nisso que nós apresentamos Cristo. Olha como a lei é importante para mostrar o caminho para Cristo. Então essa é a lei natural, tá? Então nunca se esqueça, modo geral, que é o quê? Qual é o modo geral? As leis da física, né? As leis naturais, o vegetal, como ele cresce. E de modo restrito, tá? Que quer dizer o quê? E Deus imprimiu sua lei moral, que é o quê? Os 10 mandamentos no homem, tá bom? Isso é a lei natural. A lei moral é muito semelhante, tá? Ela já foi introduzida na lei natural, mas deve ser distinguida. Especificamente e predominantemente o decálogo. Pensei em lei moral, pensei no decálogo, irmão. Tá? Ou 10 mandamentos, também chamado de lei mosaica. Tem a provinha dos 10 mandamentos lá? Por que será? Pra você entender. Tá? A importância daquilo. Também chamado de lei mosaica, distinta das leis cerimoniais. É distinta, a lei moral é distinta das leis cerimoniais. Cita aí pra mim alguém uma lei cerimonial. Circuncisão, sacrifício, tá? Isso são leis cerimoniais, não são leis morais, irmãos, tá? E de leis civis, tá? Ou direito civil. A lei moral, que se destina principalmente a regular a moral, é conhecida pela sinderese, ou sindérese, né? O hábito inato, ou seja, algo nosso, de compreender os princípios básicos da lei moral. Os pensadores gregos que vão trabalhar em cima disso aqui. A habilidade natural do homem de compreender os princípios básicos da lei. Um homem sem conhecer, ele pode matar, irmãos. Sem conhecer a lei, mas dentro dele, ele vai sentir que isso é errado. Por quê? Porque isso foi imprimido nele. Impresso nele. Na substância, a lei moral é idêntica à lei natural, na substância. Mas, ao contrário da lei natural, ela é dada por revelação em forma, que é mais clara e mais completa. Então, diferente da natural, a lei moral ela pode ser revelada, as duas tábuas. Entendeu? Então, isso é o que distingue ela da natural, apesar de ser muito semelhante. Tá bom? Cuidado na prova, viu? Como observado acima, a lei moral é resumidamente compreendida no decálogo. Embora a promulgação formal do decálogo tenha tido um contexto e um uso histórico redentor. Nada mais é do que o direito natural incorporados à aliança mosaica, o pacto mosaico. Tá bom? Este é um dos seus usos na Bíblia.
mas não todos seus usos. Tá bom? E aí vem a lei positiva, que é a última. A lei positiva, diferente da lei natural, moral, é fundamentada no direito livre de Deus. Direito livre de Deus. Portanto, Deus pode dar ou não essa lei, ou instituí-la livremente quando desejar. Essa lei positiva pode ser anulada. A lei natural e moral, não. A lei positiva, então, ela é um direito livre de Deus. Ela pode ser anulada. Deus pode instituir e daqui a um tempo não exigir mais do ser humano. Isso é o que nós falamos sobre lei positiva. As leis positivas são aquelas leis adicionadas à lei natural ou moral. Precisa circuncidar ainda? Circuncidar? Então, de certa forma, as leis cerimoniais elas tinham um aspecto de lei positiva, tá? Porque elas foram abolidas. Ela teve um caráter transitório. Ceia do Senhor é ordenança? Mas é para sempre? Até que ele venha. Depois que veio, acabou. Entendeu? Então, ceia é uma lei positiva. Vai ser falado aqui no final. Essas leis são boas porque Deus as ordena. Tornar-se justo porque é ordenado. Torna-se justo porque é ordenado. As primeiras leis positivas foram dadas a Adão no jardim. Aquilo que Deus falou, olha, não come daquela árvore. Era uma lei positiva. As leis positivas subsequentes são espalhadas em todo o Antigo e Novo Testamento. As leis positivas são espalhadas, irmãos. Então, o seu trabalho ao ler a Bíblia é identificar cada ordenância. Aí os verbos no imperativo, eles irão nos trazer essa questão, tá? Por exemplo, tudo que nós vimos de manhã sobre eclesiologia, aquilo vai ser para sempre? Mas chegar um momento que a gente não vai precisar mais. A gente vai estar com Cristo na glória, sem pecado. Vai ter disciplina no céu? Não vai precisar, irmão. Não vai precisar, tá? Então, as leis positivas podem ser revogadas por várias razões. Elas não são necessariamente universais ou perpétuas. Algumas ilustrações óbvias da lei positiva no Antigo Testamento são a circuncisão e os sacrifícios de animais. Tá? E as duas novas ilustrações do Novo Testamento são o batismo e a ceia do Senhor, sobre a nova aliança. Tá? Nem a circuncisão, o sacrifício de animais, o batismo ou a ceia do Senhor são universais ou perpétuas, tá bom? Porque tem prazo de validade. Vão chegar um tempo que necessita. Vai precisar de batizar lá no céu lá? Com Jesus, andando com Jesus, vai batizar para quê? Isso aqui é para nós, tá? Enquanto nós estamos aqui vivendo, temos que proclamar a nossa fé, anunciar Cristo constantemente, tá? Aí entramos. Agora você tem um arcabouço de conhecimento, como é que o Aldron falou lá? O Aldron não, né? O colombiano lá, é um depósito, né? Um depósito sobre a lei de Deus para poder agora trabalhar nos textos da confissão. Então era necessário você ter esses conhecimentos para agora você conseguir interpretar isso, tá? Então o que diz aqui o primeiro parágrafo da confissão e você pode acompanhar aí na sua, tá? A lei de obediência universal. Então vamos lá. Deus deu a Adão uma lei de obediência universal, escrita em seu coração. E um particular preceito de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o qual ele obrigou-o a toda a sua posteridade, para pessoal, inteira, exata e perpétua obediência. Prometeu vida sobre o cumprimento e ameaçou com a morte a violação da mesma, e o dotou com o poder e a capacidade para guardá-la. Tá? Quantos aspectos da lei você enxergou aqui nesse parágrafo, do que já foi passado? E aí? Positiva tem aqui? Tem.
Qual mais? O que é isso aqui, ó? Olha lá. O que é isso aqui? Qual que é a classificação da lei para isso aqui, ó? Escrita em seu coração. Natural. Que tem um aspecto moral também. Tá? Mas é natural, tá bom? Então cuidado lá na identificação, certo? Então o primeiro parágrafo vai falar exatamente sobre o pacto que Deus fez com Adão. E ali está uma obediência imposta sobre toda a humanidade. Olha lá, a lei em todos os homens. Adão foi o primeiro a saber que seu Criador também era regulador da vida. Adão recebeu instrução para dominar sobre o mundo. Recebeu isso? Diretamente de Deus? Recebeu. A semelhança de Deus. Ele também recebeu instrução do que não fazer. Deus falou por meio da consciência de Adão. Havia uma norma da lei gravada no seu coração. Essa lei foi dada durante o tempo de paz e perfeição. Era para ela guiar Adão por toda a sua vida. Ela era o dom de Deus para a humanidade. Então, ser imagem e semelhança de Deus, irmãos, é você ter essa semelhança com o nosso Senhor. Essa semelhança moral. Aí você olha para as pessoas, você vê qual que é a maior distorção na vida de um pecador. É justamente na moralidade. As pessoas perderam a moral. As pessoas, eu estava falando com os rapazes, o Felipe, o Gessé, sobre teocracia, né? Teocracia é um governo instituído com base nas leis de Deus, realmente. Israel é o maior exemplo disso. Mas os nossos votos, de certa forma, têm que ser teocráticos. Tem que ser. Ah, mas não tem nenhum cristão. Mas eu tenho que pegar as propostas que tem, quem Deus está nos dando através de sua divina providência, para ser presidente, governador, quem seja. E eu tenho que olhar para o plano dessas pessoas e à luz da teocracia, eu vou falar quem está mais próximo. Então esse eu voto. Esse eu não voto. Entende? Agora, se tiver um homem lá, cristão, da nossa igreja, já pensou? Um presidente que a gente conhece, aí, claro, a gente vai votar nele, tá? Mas, enquanto isso não acontece, você vota com luz da palavra, com base o quê? Na moralidade. Tem certos votos, irmãos, que é questão moral, correto? Ou não? É questão moral. O cara é bandido. Vai votar em bandido? Como? A moralidade de Deus está em mim. Como que eu vou exercer o meu voto descartando a moralidade de Deus? Não dá. Não dá. E isso em qualquer âmbito, tá, irmão? Não estou falando de A nem B, não, tá? Mas eu estou falando de questão moral. Bandido não se vota em bandido. Tanto que tem uma lei, né? Para não eleger, ele fica impossibilitado se ele for condenado em alguma coisa, tá? Então, veja. Deus colocou isso em Adão. E essa lei assumiu a forma de um pacto. Por que pacto? Porque os pactos têm representantes. Adão, então, era o representante de quem? Da humanidade. Então, veja. Adão, nesse pacto, era o representante de toda a sua posteridade. Então, o que ele fez seria passado para todos aqueles que viriam dele. Tá? Deus o colocou como cabeça da aliança sobre toda a raça humana. Sua obediência seria nossa obediência. E sua desobediência seria nossa desobediência. Portanto, acreditamos que Adão tinha a lei perfeita de Deus sobre o seu coração. E o relato de Gênesis é claro quanto a isso. Da forma como Deus criou ele, correto? A lei moral ou a lei natural, que ele sabia simplesmente por ser um homem à imagem de Deus, sabendo o que é moralidade, pois Deus é um ser moral, a lei moral foi resumida nos 10 mandamentos, posteriormente, o que significa que ela já não existia. O quê? Peraí. Já não existia. É isso mesmo. Ou seja, a lei moral
ela já estava, os 10 mandamentos já estavam dentro de Adão. Já estavam nele. E isso é o que possibilitava ele poder se relacionar com Deus, tá? Então, Adão, ele imprime sobre nós condições que Deus deu a ele. A obediência que Adão necessitava passar para o seu relacionamento com Deus, isso foi passado para nós, de certa forma? Sim. Mas a sua desobediência também. A lei que Deus exige do homem para que eles tenham relacionamento com Deus, ela saiu de cena? Não. Deus continua empregando os 10 mandamentos sobre os seres humanos. Não matarás, não cobiçarás, não dará falso testemunho, não tomar o nome do seu Deus em vão, guardar o dia do Senhor, tudo aquilo é questão moral. Isso parou? Não, não parou, irmãos. Porque se eu quero me relacionar com Deus, eu preciso estar dentro daquilo que Ele exige de mim. E Ele exigiu de Adão. E Adão tinha capacidade para obedecer. Só que ele desobedeceu. Então, tanto os aspectos morais, positivos de Deus dado a Adão, isso foi passado também para todo mundo. Porque Deus trabalha com pactos, tá? Alianças. Coloquei os textos aí, ó. Gênesis 1, 26, 27, olha lá. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Isso aqui, ó, exemplifica que Deus colocou algo no homem, que é a sua moral, sua moralidade, né? Para ser semelhante a ele, conforme nossa semelhança. Domine. Ele mandou dominar. Então aqui tem algo positivo, tá? Tem uma lei positiva nisso aqui, domine. Ele, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Agora nós estamos trabalhando os detalhes disso aqui, correto? Na exposição de Gênesis. Aí Gênesis 2,17. Vamos chegar lá ainda. Mas não coma. Algo positivo. Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Aí essa desobediência aqui está em nós? Está em nós. Por quê? Porque Deus o escolheu para ser nosso representante. Ah, mas não queria Adão. Mas está de brincadeira, né? Você quer ser Deus, então? Você queria ser você lá. E você acha que você não ia cair. Né? Eu já ouvi essas aí também. Já ouviu essa? Ah, mas não queria ser representado por Adão. O problema é seu, irmão. O problema é seu. É Deus que escolheu Adão para ficar lá, velho. Romanos 2, 14 e 15. De fato, quando os gentios, olha lá, que não tem a lei, olha a prova de que essa imagem aqui, ó, foi colocada no ser humano. Antropologia, tá? Gentios que não têm a lei praticam, olha lá, naturalmente o que ela ordena. Como? Se eles não têm? Tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Quando ele cita a lei, olha o termo lei aqui, o que você acha que ele está querendo dizer, Paulo, aqui com o termo lei, né? Nesse contexto aqui? Lei natural. Hã? Lei natural. Que é? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Viu? Aqui ele está querendo falar de toda a dispensação do Antigo Testamento? Não. Ele está falando aqui sobre a moralidade, sobre os 10 mandamentos. Então, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Quem? Os gentios. Quem é o sujeito de tudo aqui? Os gentios, tá? Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora os acusando, então o cara quando mata, acusa, ora defendendo-os. Romanos 2, 14 e 15. Aqui você vê o antinomismo e também o farisaísmo, tá? Que pode usar essa defesa o quê? Para falar, não, eu estou bem com Deus. Eu sou bom. Né? Por quê? Porque eu não estou matando. E certamente ele não está. Então ele se sente bem com Deus. Com um fim em si mesmo, a lei que ele pratica. Né? Naturalmente. Que linda essa palavra aqui, né? Obrigado, Paulo, por você colocar ali. Tá?
pacto. Então, o primeiro parágrafo, de certa forma, fala da lei envolvido com o pacto. A lei e o pacto têm algumas coisas em comum. Ambos envolvem regras e prescrições. Pacto sinaítico, pacto com Moisés, tinha ordenanças? Prescrições? Tinham. Deus exigiu de Adão e de todos os seus filhos nada menos do que uma obediência pessoal, total, exata e perpétua. Tanto a lei quanto o pacto também incluem penalidades pelo não cumprimento. A sinaítica tinha punição? Se não obedecesse? Se servissem a outros deuses? Sim. Então você vê em todos os pactos feitos no Antigo Testamento algumas condicionalidades. Algumas leis positivas com também penalidades. Em todos os pactos. Tá? Deus ameaçou com morte caso os mandamentos alguma vez fossem violados. Mas há também uma diferença entre lei e pacto. Pois um pacto contém mais do que lei. Ele também contém uma promessa. Nesse caso, Deus prometeu uma vida duradoura e se seus mandamentos fossem obedecidos. Além disso, Deus, em sua bondade, fez Adão reto. Eclesiastes 7:29 fala sobre isso. Dando a ele, assim, o poder e capacidade de guardar sua aliança, de temê-lo, de se desviar do pecado. Logo, o pacto é um termo mais amplo do que lei. Conforme explicado acima, ele contém lei, mas não está contido somente em lei, porque ele tem promessas, tá? Mas a lei é uma parte tão importante da aliança de Deus que às vezes os dois termos são usados de forma permutável na Escritura. Tá? Então isso aqui é para você diferenciar pacto de lei, tá bom? O pacto ele é mais abrangente, ele contém promessas, tá? Inclusas, não só exigências, mas Deus também fornece. Olha, se você não comer, qual que era a implicação contrária? Se Adão não comesse do que era proibido, ele gozaria o quê? De relacionamento, de paz para com Deus, tá? E aí chegamos no segundo parágrafo, tá?